Carol, o que você viu do esporte que não está sendo abraçado pelo empreendedorismo? O que dá pra fazer pelo esporte brasileiro? Dá pra fazer muita coisa. Na verdade, acho que assim, tem que colocar realmente o esporte na linha de negócio mesmo, de entender aquilo, quais são os desafios, aonde que eles podem ser melhorados, que é o que eu falei. Quando surgiu essa situação do Vasco, eu fiz exatamente o que eu faria com qualquer empresa. Eu fui olhar quais eram as questões financeiras, onde que a gente poderia melhorar, e qual era a fonte de renda que poderia ter. Ou seja, pesquisa de mercado, é entender o negócio de fato. Então, acho que tem muita oportunidade para quem for abraçando. Se você é um empreendedor, você tem um negócio, se você tem uma empresa, aproveite, inclusive, porque, assim, hoje, em virtude desse cenário aí para os times femininos, ainda tá barato de você ter a sua marca vinculada a um negócio que tem uma causa muito nobre, que é apoiar a mulher. É mais do que futebol. É você trazer realmente essa questão da liderança feminina, de você trazer as pessoas para praticarem esportes. Quando a gente fala do futebol e às vezes você vê... uma barreira também. E quando você fala do futebol e você vê as pessoas às vezes falando assim, mas é só futebol. Gente, olha quanto a gente gera de emprego através do futebol. E a gente tá falando de um esporte. Olha quantos esportes existem. E quando você incentiva dentro das escolas as crianças a terem ídolos, elas jogarem, você permite que elas sonhem. Você permite que elas façam uma atividade saudável, porque elas têm aquela questão de ser fã, de ter o ídolo ali. E não porque ela vai criar carreira ali, mas pode ser que aquele esporte ensine muito para ela. Por exemplo, o futebol ensina muito, porque você tem que jogar em grupo. Então não tem nada mais desafiador do que você ter um time. É igualzinho uma empresa. Você tem que lidar com pessoas, com o humor das pessoas. Você tem que entender que o seu colega chegou e ele não tá muito bem hoje porque ele brigou com a esposa ou brigou com o marido. Ou seja, olha quantas coisas o esporte ensina. Além de trazer justamente a questão da saúde, né? Então, eu acredito cada vez mais que nas escolas a gente vai ter mais apoio. Hoje, se você for ver, a gente não tem tanto apoio. Tanto que é por isso que a gente ainda perde muito, né? Em vários esportes no Brasil, porque a gente não tem o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você, por exemplo, joga bem, você ganha bolsa. O seu estudo... E o esporte está muito associado com a questão da educação. Da educação. Então, tem várias iniciativas que estão acontecendo que a gente precisa fomentar e que a gente precisa incentivar. E mais do que isso, como eu falei, são negócios. Você tem a camisa que está sendo vendida, o ingresso, a pipoca, o guaraná, tudo que acontece dentro de um estádio, olha quanta receita traz. Quando sai, até quando teve o jogo do Palmeiras fora do país, eu fico puta com essas coisas. Eu falo, cara, tem que ter no Brasil. A gente tem que incentivar cada vez mais, trazer para cá. Justamente por quê? Porque traz mais negócios, traz mais faturamento. Então, se você tem um estádio mais lotado, se você tem mais visibilidade, se você tem o apoio aos outros esportes, olha quantas coisas acontecem, né? E estão se beneficiando. Então, eu vejo cada vez mais que o esporte ele vai ser colocado como prioridade, de fato. Ele é transformador, ele pode transformar vidas, não só pelo fato das pessoas se tornarem atletas de alta performance e viverem daquilo, né, serem patrocinadas, fazerem carreira, mas também pelo fato de que vai ensinar muito para elas. Elas vão se tornar empreendedores, pessoas melhores, porque o esporte faz isso com nós. E sabe o que é legal de falar? Que o filme eu comecei a observar as alternativas que a gente tinha com as câmeras e de uma coisa que eu não tinha parado para pensar. A quantidade de jogadores que são talentos e que não foram descobertos, porque o processo do olheiro é um negócio ainda bem manual, se você for ver, né? Muito. Então, e nada profissional em muitos momentos também. Você quase conta com a sorte. Exatamente. Então, ou seja, imagina... E uma aproximação, às vezes, muito perigosa, assim, de olheiros Sim. que tentam comprar pais naquele contexto, pais que se decepcionam com essa logística e que não dão sequência ao trabalho do menino. Exatamente. Porque foram mal orientados, Do porque menino não ou da tiveram menina, né? Porque a oportunidade. gente tá falando também do futebol feminino. Exato. E daí, uma das coisas que a gente tá implementando agora pro Filma Eu é a possibilidade de, você que tá jogando, o garoto ou a garota que tá começando no esporte, vai ter todo um histórico gravado em vídeo dos seus melhores lances, dos seus melhores passes e um histórico, basicamente um currículo eletrônico do sucesso que você tem. Aí olha a quantidade de investidores, de olheiros, de empresários, de times que você pode colocar para olhar aquilo. Então olha como você melhora a saúde. Acho que eu vou fazer isso pro time das estrelas, vou olhar você jogando antes. Ai, meu Deus! Eu vou ficar bem longe dessa câmera aí. Então pensa, essas câmeras, olha, é um jeito totalmente inovador, que eu não vi acontecendo nos outros países. Eu, inclusive, tenho vários amigos que jogam fora do país,
país, e que eu comecei a questioná-los. Eu falei, mas já existe isso aí? E não sei o quê. Não, eles falaram, não. E você consegue ter um monte de informações ali. E você já tá fazendo isso com o feminino? Você vai fazer isso com o feminino? A gente vai fazer com o feminino, óbvio, tem que fazer, né? E daí até pra gente trazer mais talentos, porque como que encontra essas garotas? Pô, pode vir, vamos jogar, que agora a gente tá pagando as contas. Basicamente é isso que tem que ser falado, né? Você vai ter uma acomodação aqui, a gente tem aí um projeto também do alojamento do Vasco, tem várias coisas que estão acontecendo. Até brinquei com as minhas amigas lá do futebol. Gente, e aí, quem que tá jogando bem ainda que a gente tá contratando?